dia, boa tarde, boa noite. Qualquer hora é hora de adquirirmos conhecimento. A madrugada é boa para estudar, é boa para trabalhar. Eu já entrei na madrugada também, então vamos que vamos. Vamos hoje ver a narrativa Fábula. A Fábula é uma narrativa que é curta. Ela tem um narrador que geralmente é um narrador onisciente, porque ele sabe descrever tudo, ele sabe descrever o psicológico dos personagens, ele sabe descrever o espaço. É um narrador que conta tudo, certo? E ele também, a narrativa também, a narrativa também, ela é, como eu vou dizer para vocês, para quem gosta, eu gosto, é uma narrativa que te faz sair do mundo real. Por quê? Porque personagens, em sua maioria, não são pessoas. Eles trabalham com pessoas, em sua maioria. Por quê? Eles trabalham com pessoas, animais falam, objetos falam, da vida a vários seres que não tem vida como ser humano. A vida que coloca é a vida do ser humano. O ser humano chora, o ser humano anda, o ser humano pensa, o ser humano fala. Eu gosto de falar sempre de qual exemplo? Eu gosto de brincar com o exemplo da Bela e a Fera. A Bela e a Fera tem a xicrinha que fala, tem o relógio que fala e tem o mundo mágico por trás também. Veja, tem sentimentos. A xicrinha era uma criança, porque tinha um feitiço ali naquela residência, né, da fera. E os objetos, todos falavam, inclusive a própria fera. A fera era um animal. Ah, mas Valéria, ele era um animal que estava com um feitiço e que este feitiço fez ficar daquela forma, porque na verdade ele era um ser humano. Ok, concordo. Porém, veja lá, este ser humano estava por acaso na forma de um ser humano? Não estava. Estava na forma de um animal. Animal não fala, animal não chora. Não como o ser humano. O animal, nós sabemos, eu acho que vocês sabem, no nosso dia a dia os animais falam com os olhos, com as ações, são alegres, abanam o rabo, etc e tal. Você sabe que eu tenho os meus cães, então eles comigo falam, o olhar. Então você conhece os animais, correto? Porque você convive com aquele animal, certo? Se você tiver um gato, cachorro, qualquer que seja ele, eles gostam de carinho e gostam da atenção e ficam felizes quando você brinca com eles, certo? Agora, em uma fábula, os animais têm todos os sentimentos que um ser humano. E no nosso dia a dia sabemos que isso não é verídico, correto? Porque uma xícara não fala. Vamos lá, um relógio não fala, uma vassoura também não fala. Então, na fábula, o que acontece? Veja só, personagens animais com comportamento semelhante ao humano faz parte de uma característica dela, certo isso? Entendido, galera? Estou chamando a atenção porque é típico da fábula ter personagens animais, mas olha, eu estou falando animais, mas também existem objetos também. Há exceções, ok? Vamos lá, eu coloquei aqui em cima porque eu já estou falando sobre alguns detalhes que tem dentro da característica, né? A fábula é um gênero textual essencialmente moralizante. Ela, como característica, ela tem como característica fazer uso de personagens animais semelhantes ao humano. Falei bastante sobre isso, né? E já exemplifiquei. E a propósito, já conversei com vocês sobre esse assunto na sala, até mesmo no ano passado, hein? Características da fábula. Texto metafórico. O que é metáfora? Tem comparações. Você tem diversas comparações dentro desse texto. Eles não usam os conectivos comparativos, tão, quanto, como, porém utilizam, por exemplo, orações, frases que são comparativas. E você
caberá, no caso, ao leitor, você, leitor, meu aluno, terá que identificar onde está a metáfora. Um exemplo que eu coloco sempre é Iracema. Iracema Lábios de Mel. Está dizendo que Iracema está fazendo comparativo que os lábios da Iracema parecem com mel. São tão doces quanto o mel. Não está sendo citado, não está escrito, mas está metaforicamente ali apresentado na oração. Certo? Quando você fala, por exemplo, nossa, a Maria é tão linda quanto uma flor. Tão quanto, certo? Elementos conectivos, comparativos. Então, eu tenho elementos que mostram que existe uma comparação. No entanto, se eu digo que, nossa, Maria é uma flor, você está afirmando que ela é uma flor, mas como ela pode ser uma flor se ela é um ser humano e não um vegetal? Mas você tem, de repente, a doçura, a beleza da flor, uma rosa, não sei, você pode escolher qual que seja a flor, certo? Mas você pode fazer a comparação. E nessa comparação não há conectivos, é metáfora. Então veja, texto metafórico e moralizante, porque quando você tem uma fábula, você tem um final da história. Quer ver uma? Eu acho que é fábula, hein, gente? Vê se não é uma fábula. A história da cigarra. A cigarra cantava, né? Enquanto isso, as formiguinhas trabalhavam, correto? Pois é. Enquanto as formiguinhas trabalhavam arduamente no calor, para quando chegasse o inverno, ter a sua comida lá e ficar à vontade, ter seu alimento, a cigarra ficava lá cantando. E ela não queria saber disso não, ela só queria aproveitar o sol, o dia lindo e continuar a cantar. Quando chegou no inverno, o que aconteceu com ela? Ela ficou sem comida, ela não ficou cantando. Aí foi pedir, né, na história, na fábula, ela foi lá pedir ajuda. Final das contas, ela deveria ter trabalhado para poder usufruir do descanso depois, correto? Ter o seu alimento, como as formiguinhas fizeram. Ou seja, na história, a formiga fala, a cigarra fala. Porém, e tem a moral da história. Vejam, animais falam. Animais bater a porta. Olha, tem fábulas em desenhos animados que a cigarra vai lá e bate na porta. E que as formiguinhas não querem nem saber. Existem outros que a formiguinha até vira de costas, fica assim, e tem uma festa, estão lá dançando, aproveitando tudo e tal. Enquanto isso, está lá a cigarra, morrendo de frio, morrendo de fome. E, moral da história, ela deveria ter aproveitado mais o seu tempo para depois poder usufruir do conforto e da comida, não sentir fome, né? Veja, tem moral da história, então ela é moralizante, correto? Coloquei aqui moral explícita, é visível, não está implícita. Geralmente, você pode verificar, há textos, há fábulas que tem lá a história e ao término é como se pulasse uma linha e coloca a moral da história, certo? Outros não, outros ficam para que as pessoas que fazem a leitura façam suas interpretações. Personagens, nossa, já falei muito disso, gente. Vamos parar, já chegou, né? Porque os animais, os objetos, eles têm vida, como se fossem o ser humano, correto? Narrativa curta, ó, em um micro tempo contei a história da cigarra, né? Da formiga e da cigarra. Ela é linear, como assim? Tem a introdução, óbvio, tem que ter a introdução, não é o filme oposto não, óbvio, tem que ter a introdução. Por quê? Tudo tem que ter uma introdução, você tem que apresentar o espaço. Eu fui direto ao ponto, mas ao contar a história, vai ser contado como estava, o dia estava lindo e ela estava lá com o seu violão, só cantando. Enquanto isso, as formiguinhas estavam percorrendo longos espaços, carregando suas comidas e subiam um morro e desciam um morro e faziam trabalhos em grupos. Era um coletivo muito unido, certo? Então veja, tem a introdução, você tem que apresentar de forma que prenda o leitor e que o leitor entenda
Como você vai chegar numa moral da história? Tem que apresentar o seu princípio para aprender e para que tudo seja compreendido. O desenvolvimento é o desenrolar. Como eu peguei o exemplo da cigarra, né? É o desenrolar. Enquanto elas estavam trabalhando arduamente, correndo, subindo, carregando peso e trabalhando coletivamente, em fileirinhas, a outra lá estava só cantarolando, olhando para o céu lindo, os pássaros voando. Então, é o momento. E dentro desse desenvolvimento, eu tenho o conflito e o clímax. Qual é o conflito? E qual é o clímax? O conflito é que o frio chega. Na hora que o frio chega e as folhas caem e a comida fica difícil, porque as folhas estão caindo, não tem como buscar os alimentos, as formiguinhas estão lá no seu quentinho, brincando, dançando, comendo, aproveitando tudo aquilo que colheram antes do outono, antes do inverno, certo? O clímax é exatamente quando a cigarra chega lá, bate lá na porta, pede ajuda e tal, e de repente outro lá e ajuda, certo? Então veja, você tem o conflito e você tem o clímax. O clímax é o ponto auge da história. E o desfecho é como a história acaba, certo? É o final, você pode escolher. Público-alvo de qualquer faixa etária. Veja, falei para vocês da Bela e a Fera. Eu gosto daquela xicrinha e eu acho legal a história da Bela e a Fera. Eu sempre comento na sala, certo? O que mais que eu falo também? Eu sempre falo da formiguinha, né? A formiguinha é muito agitada, né? As pequenininhas andam sempre em fila e a cigarra que fica lá só, né? Então veja, o público vai depender do gosto de cada um. Eu gosto de determinadas fábulas. Não tem só essa. Eu gosto da fábula daquele cara da flauta, sabe? Que sai levando todos os ratinhos. Eu também gosto. Tem muitas histórias, gente. Tem várias histórias. Aí depende de cada um se gosta ou não gosta. A faixa etária, eu penso que a leitura, ela não tem idade. Os textos não tem uma faixa etária assim tão específica. Desde que ele faça com que você imagine, que você esteja tão envolvido no livro, torna-se personagem e que vive aquela história, que sente, que fica triste, que fica alegre, que se emociona, a emoção vai a mil, a flor da pele, você fica com raiva, você exalta. Eu acho que toda leitura, quando possui isto ao que me refiro, são todos os detalhes que acabei de citar, certo? É resumitivo, né? Então, veja, quando você chega nisso tudo, gente, você viveu um livro, você viveu um momento que não é sua vida real, mas é uma vida imaginária. É como se você, quanto mais livros você lê, é como se você escolhe um personagem e você tornasse um personagem de cada livro. Então você viveu várias histórias dentro de diversos livros, de vários textos fantásticos. Gente, eu adoro leitura. Adoro quando eu posso ter tempo de ler também, né? Porque ler redação nem sempre dá espaço para as minhas leituras. Gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem comentários lá, quero saber se gostaram, não estão gostando, tal. Então fala comigo lá no WhatsApp. Valeu? Até a próxima!